operações com radicais. Vamos começar bem do básico aqui. Quando eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, eu não vou ter aqui a soma dos radicandos. A raiz quadrada de 4, vou ter o que? 2 raiz quadrada de 2. Eu vou tratar esses dois números aqui como se fosse, por exemplo, objetos. Se eu tenho um lápis com mais um lápis, eu vou ficar com 2 lápis. Então, se eu tenho uma raiz quadrada de 2 com mais uma raiz quadrada, eu vou ter duas raízes quadradas de 2. Eu posso pensar aqui fora, né? Eu tenho, por exemplo, quando nós estudamos equações, quando eu tenho apenas a letra x, considero que o número 1 está acompanhando aqui a letra x. Aqui também eu posso considerar que o número 1 está acompanhando 2, essa raiz quadrada de 2 aqui também. Então, eu vou fazer o que? Eu vou somar os números que estão fora. 1 mais 1, 2. E a raiz quadrada de 2 continua. Aqui do mesmo jeito, ó. Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3. Então, 1 mais 1, 2 raiz quadrada de 3. Menos raiz quadrada de 5. Agora, esses dois aqui, ó, esses dois aqui eu não posso fazer nada com eles, porque não são semelhantes, não são iguais, o radicando não é igual, eu só posso somar quando os radicandos são iguais. Nessa situação aqui, eu só vou poder somar as raízes que têm o radicando igual. Se eu tenho uma raiz quadrada e tenho que tirar uma raiz quadrada de 2, eu vou ficar com nada. Então, aqui, se eu tenho uma raiz de 5 com mais uma raiz de 5, eu vou ficar com 2 raízes de 5, tá? Então, só para vocês entenderem que eu não posso somar nem subtrair radicais em que o radicando seja diferente. Se, por exemplo, eu tivesse aqui, ó, 2 raiz de 3 mais raiz de 3. Eu iria ficar o que? Eu tinha 2 raiz de 3 com mais uma, eu fico com 3 raiz de 3. Certo? Agora, eu tenho essa expressão. Raiz quadrada de 48 mais raiz quadrada de 588 menos raiz quadrada de 300. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que simplificar essas três raízes. Então, vamos simplificar aqui, ó, 48. Tenho que fatorar. 48 é par, eu vou dividir por 2, que dá 24. 24 é par, também vou dividir por 2, que dá 12. 12 é par, que eu vou dividir por 2, que dá 6. 6 é par, que eu vou dividir por 2, que dá 3. 3 é primo, que eu divido por 3, que dá 1. Então, como é raiz quadrada, eu tenho que fazer grupos de 2. Isso aqui vai ficar 2 elevado a 2. Esses dois aqui que são iguais também, vai ficar 2 elevado a 2. E o 3 sozinho. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3. Tá? Então, aqui, dentro dessa raiz quadrada de 48, vou colocar isso aqui, ó. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3. Mais. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa com raiz quadrada de 588. Vou fatorar. 588 dividido por 2 é igual a 294. 294 é um número par, então continuo dividindo por 2, que vai ser igual a 147.
147 não é um número par, então não posso continuar dividindo por 2. 147 é divisível por 3? Vamos ver. 7 mais 4 dá 11, com mais 1 dá 12. 12 é divisível por 3, então esse número também é divisível por 3. 147 dividido para 3 é igual a 49. 49, 9 mais 4 é igual a 13. 13 não é divisível por 3, então eu passo para o próximo número. 49 é divisível por 5? Lembra, são os números primos. 2, 3, 5, 7, assim por diante. É divisível por 5? Não. Um número, para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Então, eu passo para o próximo. 49 é divisível por 7? É. 49 dividido para 7 é igual ao próprio 7. 7 é um número primo que eu só posso dividir por ele mesmo aqui, que dá 1. Pronto, chegou onde eu queria. Então, ó, lembra? Raiz quadrada, eu tenho que fazer grupos com o expoente 2 aqui. Então, 2 tá multiplicando 2 vezes, então fica 2 elevado a 2. O 3 vai ficar aqui sozinho. E o 7 também, que aparece 2 vezes, vai ficar 7 elevado a 2, porque está 7 multiplicando 2 vezes. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Não tem importância eu escrever primeiro aqui e depois o 3. A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, no lugar do 588, eu vou escrever esse aqui. Menos. Agora eu vou também simplificar o número 300. 300 é um número par que eu vou dividir por 2, que dá 150. Que também é um número par que eu vou dividir por 2, que dá 75. 75 não é par. Então, eu passo para o próximo número. 3. 7 mais 5 é igual a 12. É divisível por 3. 75 dividido para 3 é 25. 25, 5 mais 2, 7. 7 não é divisível por 3, então eu passo para o próximo número, 5. 25 é divisível por 5? É, porque termina em 5. 25 dividido para 5 é 5. 5 é um número primo que eu só posso dividir por ele mesmo, que dá 1. Então, do mesmo jeito aqui, ó. 2 elevado a 2 e 5 elevado a 2. Então, 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 3. Então, no lugar de 300, eu escrevo aqui 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 3. Lembra da propriedade? Eu posso tanto colocar cada número desse dentro de um radical, como posso fazer direto. Mas vou colocar aqui, ó, separar cada número desse dentro de um radical. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes raiz de 3 mais, aí aqui eu vou separar também, 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado dentro de um radical vezes raiz de 3 dentro de um radical, menos, também vou separar esse, 2 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 3. Todos esses aqui eu vou aplicar aquela propriedade lá do índice igual ao expoente 2. Todos esses aqui, ó, que estão com o índice da raiz e o expoente 2, vão ficar fora. Esse 2 vai ficar sem raiz, esse 2 vai ficar sem raiz. Já esse aqui não vai acontecer nada, mas esse 2 vai ficar fora, esse 7 vai ficar fora também, e o 3 vai continuar aqui dentro. Aqui, ó, índice é igual ao radicando, lembrando índice 2, quando não aparece é o 2. Então, vai ficar somente o 2 vezes esse
vai eliminar com esse, vai ficar só o 5. E aqui, raiz de 3. Agora eu vou multiplicar esses números que estão fora. 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 3. Mais 2 vezes 7, 14. 14 raiz de 3. Menos 2 vezes 5, 10. 10 raiz de 3. Lembrando, todas essas raízes aqui, ó, são iguais, ó. Radicando é igual. Então, eu posso escrever como? Então, eu posso somar aqui, ó, 4 mais 14, depois subtrair 10, colocar direto. Ó, 4 mais 14 dá 18. 18 menos 10 dá 8. Então, vai ficar 8 raiz de 3. Eu poderia também colocar aqui, ó, entre parênteses, tiro só os números que estão do lado de fora. 4 mais 14 menos 10, fecho parênteses e escrevo a raiz que é em comum entre eles. E vai dar o mesmo resultado. 4 mais 14, 18 menos 10, 8. Então, a soma dessa expressão aí, então o resultado dessa expressão aí é 8 raiz de... O resultado dessa expressão é 8 raiz de 3.